Fala, povo de Deus, povo abençoado, aqui é a Thalita Trindade do canal Diário da Thali. Gostaria muito de agradecer primeiramente, como sempre, a Deus, pela dádiva, da vida, de estar viva, de estar aqui falando um pouco mais da palavra do Senhor, compartilhando meu mega conhecimento, o pouquinho que tenho. O pouquinho que conheço de Deus, eu gosto de compartilhar assim com as pessoas, né? E às vezes a gente fica muito nessa de, eu vou esperar me aperfeiçoar em tudo. Ninguém fica perfeito em tudo. Não existe isso. Não existe alguém que seja perfeito em tudo. Mas tal pessoa fez isso, isso e aquilo, se formou nisso, nisso e aquilo, e estudou assim, assim, assado. Gente, Deus que capacita, pelo amor de Deus. É bom você buscar conhecimento, é claro, porque com conhecimento a gente erra menos, mas não quer dizer que isso não te deixa pronto para viver o extraordinário de Deus e aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida, né? Às vezes a gente fica tão limitado, tão preso, achando, e ainda de achar, a gente se bloqueia, porque a gente acha demais, né? E hoje nós não estamos aqui para achar nada, nós estamos aqui para viver, o que Deus tem sobre as nossas vidas, e não para viver uma vida paralisada pelo que os outros acham. E nisso a gente deixa de viver aquilo que Deus tem para nós. E quantas vezes eu estou falando novamente da minha pessoa, porque, gente, eu fico com tanta vergonha, com tanto medo de ser taxada como burra, como ignorante, como alguém que não conhece nada da palavra, porque no dia de hoje nós encontramos tantas pessoas, tantos pastores, tantos ministros, tantos cristãos, coach, sei lá, a gente encontra de tudo hoje na internet. E aí a gente acha que a gente nunca vai ter nada para passar para alguém. A gente acha que o que a gente viveu não serve para ninguém, não serve de coisa alguma. E aí que está o nosso engano. Nós temos que entender que Deus deu uma vida para cada um cuidar dela e cuidar com zelo, com amor. E quando Deus nos dá essa vida para cuidarmos dela, para zelarmos pelo templo do Espírito Santo, para viver, pode ter certeza que cada ser humano nessa terra, ele tem um testemunho. E aí nós menosprezamos o nosso testemunho e valorizamos às vezes o testemunho do outro, como se nós invalidamos aquilo que passamos como testemunho vivo e eficaz para nos dar legalidade dentro dessa palavra, porque bloqueamos isso porque achamos que o testemunho dos outros é mais importante do que o nosso, ou que a dor que o outro sofreu é mais importante do que aquela que Jesus me fez passar para que eu aprendesse certas situações, para que eu aprendesse o valor de certas coisas, para que eu pudesse buscar Ele no secreto. Então, eu gostaria hoje de iniciar esse vídeo te alertando sobre isso. Para de ficar querendo ver o testemunho dos outros e achando que o testemunho das pessoas são mais importantes do que o seu. E isso é um grande erro. Nós temos o hábito de cometer isso sempre, E aí isso a gente vai deixando passar. Eu não vou fazer isso não vou fazer, é vergonhoso, porque vão ficar vendo, ouvindo e apertando play lá, ouvindo eu falando. Parece que eu vou falar um monte de besteira. Gente, ninguém nasce sabendo não. Se você não der o pontapé inicial, ninguém vai dar por você. Sabe por quê? Estava assistindo esses dias uma reportagem que falava sobre o Brasil não tem prêmio Nobel. E não tem por quê? Porque o Brasil é um país onde as pessoas não se ajudam. O Brasil é um país onde as pessoas têm inveja umas das outras, Ao contrário de outros países, que eles não vão ficar tristes se ver que alguém escreveu um livro incrível e que esse livro alcançou muitas pessoas. Eles vão saber parabenizar essas pessoas. Ou que alguém criou algum projeto e esse projeto foi para frente e está também abrindo a mente, ajudando outras pessoas. Ou seja, no Brasil, se alguém vê isso, principalmente as pessoas que estão mais próximas, é capaz delas, te bloquearem, Mas elas não querem ver vocês tão bem quanto elas gostariam de estar. Então, assim, que nós vamos quebrar essa barreira, quebrar isso, sabe? É muito feio
nós somos considerados um povo invejoso, né? Então, assim, eu quero estar bem, eu quero meu amigo bem, mas eu não quero ele melhor do que eu. Isso está muito errado, é um pensamento muito maligno que nós temos que quebrar. E eu vou entrar no livro de Marcos, capítulo 5, que fala ali da mulher do fluxo de sangue, a partir do versículo 21 até o versículo 43. E é uma história que é muito pregada, é muito falada, muito ministrada, né? Muito conhecida, por sinal, que fala da filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue, né? E aí essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue muito forte por 12 anos. E aí nós que somos mulheres, vamos se colocar no lugar dessa mulher agora, né? Vou falar agora para um público mais feminino, que vai conseguir entender. Poxa, eu tenho uma cólica de uma semana, 4 dias a uma semana. Já estou morrendo, eu quero matar metade do mundo. Agora imagine 12 anos você sofrendo com não é uma cólica, gente, é um fluxo de sangue que, se a gente for estudar a fundo, essa mulher já estava anêmica, ela já estava sem forças, tinha gastado tudo quanto era recurso para a medicina da época, tinha gastado todo o seu dinheiro praticamente tentando achar uma solução para aquele problema, né? Creio eu que deveria ser um problema no ovário, no útero, alguma coisa assim. E quão pesado é isso, né? Eu falo quão pesado é porque eu tive endometriose por 2 vezes. E da primeira vez eram muitas dores, né? Eu vivia, tipo, todo mês eu tinha que sair do serviço, aí tinha aquelas pessoas fazendo cara feia, porque, tá inventando dor, tá, não sei o que, gente, a dor era absurda. E aí eu ficava fraca. E assim, eu não tinha força de vontade pra nada. Essa é a realidade, né? E aí quem olha de fora, olha o quê? É uma pessoa preguiçosa, tá com frescura, não é dor não. Sabe por quê? Porque nós temos o hábito de achar que a dor do outro é sempre maior que a nossa, ou que a nossa dor é maior do que a do outro, mas nós nunca temos o hábito de se colocar no lugar do outro, para poder entender a dor verdadeira da pessoa, que ela realmente está sentindo. E quando nós lemos esse texto, e que nós conseguimos entender que essa mulher, ela não estava uma semana com cólica, ela não estava uma semana com fluxo, ou um ano, ou um mês, gente, são 12 anos, e aí quando a gente se dá conta de que são 12 anos sofrendo desse jeito, eu fiquei 3 anos sofrendo com endometriose, 5 anos sofrendo com endometriose. No meio desses 5 anos foram 2 cirurgias. A última cirurgia, ela realmente me fez desmaiar no serviço onde eu trabalhava, e dali eu fui até afastada, porque foi uma dor infernal. Ou seja, eu tive uma endometriose que estourou e um negocinho lá que estourou, não vou saber explicar direito porque eu não sou médica, né? Estourou lá e acabou dando uma hemorragia em alguns outros órgãos, como se fosse um cisto, sabe? E ali, gente, uma dor, foi a dor que eu pensei que eu falei, vou ver Jesus agora. Sério mesmo, eu pensei que ia ver Jesus naquele momento. E falei, estou pronto, Senhor, mas se o Senhor faltar nada, volta e vai se consertar ainda, menina, tem muita coisa para fazer. E aí, o que acontece? Eu me coloco no lugar dessa mulher. E eu falei, meu Deus, imagine a anemia, o cansaço. E assim, naquela época, acredito que não tinha um hormônio para resolver, ou a medicina tão avançada como se encontra hoje. E ali ela procurando uma ajuda, né? Procurando um recurso, alguém que pudesse sanar aquela dor intensa, né? E outra, que ela era considerada como imunda porque estava ali sangrando, e até um dia que ela ouviu, em 12 anos da vida dela, essa mulher ouviu que Jesus ia passar por aquele lugar. E quando Jesus passa, aí as coisas mudam. Quando Jesus passa e você entende que Ele está passando, aí muda mais ainda. E quando Jesus passa, você entende que Ele está passando e você fala, eu vou tocar nele? Meu filho, não tem como não chegar uma vitória para você, não. Não tem como você não alcançar o melhor de Deus para sua vida se você sentindo tudo isso e colocando em prática e entendendo que você está exercendo a sua fé.
E ali naquele momento, eu posso imaginar aquela mulher falando, olha, eu já usei de tudo, já fiz de tudo que eu podia, de tudo, porque foram 12 anos, não são 12 dias, 12 anos. E ela falou assim, Jesus vai passar, eu preciso tocar nele, eu preciso tocar, porque se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. Então ela já tinha acionado a fé dela. Ela falou assim, olha, eu já gastei de tudo, mas se eu tão somente tocar no Senhor Jesus, eu vou ser curada. E sai aquela mulher. Você acha que ela saiu com força? Gente, acorda pra vida. Essa mulher deve ter sido assim, saindo da casa dela, do local onde ela estava, se arrastando. Porque quem é que tem força? Pelo amor de Deus, acorda pra vida. Quem tem força? Uma semana a gente com cólica já não tem força nem pra levantar, pra fazer um café. Quem dirá? 12 anos. E aí ela pega e levanta e se arrasta. Acredito ela se arrastando. Tô simulando, tô imaginando. Tô aqui, se arrastando até chegar em Jesus. Quando ela, consegue tocar em Jesus. Foi fácil? Não, acredito que não. Porque tinha uma multidão. E vocês imaginam que naquela época não era um pouquinho a gente, tinha multidão. Imagine, vai, uma situação, essa mulher na 25 de março, no dia de Natal, pelo amor do Senhor, ou na véspera de Natal, que tá aquele fuzuê, e essa mulher passando ali naquela multidão, Jesus passando, vou passar ali, mas essa mulher falou, eu preciso tocar nele. E ela enfrentou a multidão, enfrentou um povo que pode ter até pisado nela, sem nem perceber. Por quê? Porque assim somos nós muitas das vezes. Estamos no meio da multidão, se embaraçamos com a multidão, vamos seguindo o oba-oba. E nem olhamos para o lado se alguém do nosso lado precisa de uma ajuda. Porque talvez se aquela mulher tivesse olhado, se alguém do lado daquela mulher tivesse olhado com compaixão, teria pegado ela e falado assim, vou te ajudar a te levar até Jesus com um pouco mais de facilidade. Mas as pessoas, elas são tão ruins, tão egoístas, que elas de fato provavelmente não fizeram isso porque a Bíblia não relata. Né? A Bíblia relata que ela foi até lá e tocou. E que tinha uma multidão que a espremia. E espremia Jesus também. Então, mesmo Jesus sendo espremido pela multidão, aquela mulher provavelmente, para ela tocar nas vestes, né, na orla do Senhor, a orla é a ponta. Para ela ter tocado, então ela estava realmente se arrastando. Ela não tinha nem força para levantar. E na hora que ela tocou, o Senhor Jesus, com a sensibilidade que ele tem de ver o próximo com os olhos que só ele tem, ele falou, alguém me tocou. E a multidão fala, o senhor está louco? Claro que alguém te tocou, a multidão te aperta, mestre. Tem um monte de gente aqui te apertando. É tipo a saída da Ana Rosa ali, na hora que vai fazer a baldeação do metrô de São Paulo, pelo amor de Deus, no horário de pico. É quase aquilo ali, gente. Aí você acha que... Aí o senhor fala, alguém me tocou. O povo deve ter olhado assim, Jesus deve estar maluco. Porque alguém tocou ele, claro que alguém tocou. E tocou, mas tocou diferente, porque dele saiu virtude. Sabe por que saiu virtude? Porque mesmo ela tendo tentado de tudo, naquele momento deu o start nela, ela falou assim, eu vou tocar em quem pode resolver o meu problema. E daí o nosso problema. A gente quer tocar, a gente vai atrás de muitas coisas, às vezes, que não vai resolver. E aí a gente perde nosso tempo, né? E aí a gente perde a oportunidade, porque tem muitas vezes que a gente convida a pessoa para ir para a igreja, a gente convida a pessoa para estar perto de Jesus, a gente convida, lança muitos convites. Vai ter um louvor, vai ter uma adoração, vai ter uma oração, vai ter isso e aquilo. E eu falo tanto para quem é crente quanto para quem não é, Porque quando nós emitimos um convite, é como se nós estivéssemos falando, olha, Jesus vai passar ali naquela cidade, Jesus vai passar ali naquela igreja, Jesus vai passar ali naquele evangelismo, Jesus vai passar ali naquele ensaio, Jesus vai passar, vamos, vem. Só que o que a gente faz? Não aceitamos. Ah não, muita gente, não quero não. Nós deixamos a oportunidade de Jesus, de tocar nele, de verdade. E aí depois a gente reclama da vida. Só que nesse mesmo contexto, aqui de Marcos capítulo 5, nós vemos também um homem que está desesperado, chefe de uma sinagoga. Ele não era pouca coisa não, ele era um chefe, gente, né? Ele tinha também recursos, mas o que acontece? A filha dele estava morta. E pela filha dele estar morta, ele descobriu também que Jesus ia passar na cidade. E ele falou, eu vou atrás dele, eu vou atrás de Jesus. E aí ele foi lá e começou a incomodar Jesus, meu filho está morto, Senhor. Calma, vou chegar lá, calma. E Jesus bem tranquilo, como sempre, muito tranquilo. Porque quem desespera é a gente, mas ele já tem o controle de tudo e sabe de tudo. Então, ele pegou, calma, vai dar certo. Por quê? Porque precisava ainda, aquela mulher, ele precisava passar naquele lugar primeiro para dar a cura para aquela mulher que estava 12 anos sofrendo. E aí a filha de Jairo,
ela não sofreu por 12 anos, ela simplesmente morreu aos 12 anos. Então, Jesus ficou numa situação entre passar num caminho que ele sabia que aquela mulher ia tocar nele e ela estava sofrendo por 12 anos, e também passar naquele caminho ao qual ele ia falar: calma, eu já vou na sua casa, Jairo, calma. Por quê? Porque Jairo não sofreu 12 anos com a filha dele. A filha dele estava bem, até aí, né? A Bíblia não relata, mas eu entendo que ela estava bem. Mas um belo dia ela bateu as botas. Eita, Thalita, um belo dia ela bateu as botas. E aí, o que acontece? Jesus falou: espera, depois que o Senhor Jesus fez a obra naquela mulher, porque eu entendo que aquela mulher de 12, sofrendo 12 anos, o sofrimento dela era muito maior, o grau de espera dela era muito maior. Jairo, ele tinha acabado de acontecer a morte da filha dele, né? Então, o Senhor Jesus, ele é muito justo, ele é muito perfeito naquilo que ele faz. E aí o que aconteceu? Ele foi para casa de Jairo depois. E ao chegar lá, ele falou: Jairo, calma, a menina só dorme, ela não está morta. E aí o povo deve olhar assim, deve ter olhado e falou assim: o que está acontecendo? Só que é interessante ressaltar que quando Jesus ele entra na casa de Jairo, ele entra com os 3 discípulos, fica com a mãe da menina, com Jairo e Jesus, no caso, né? E ali ele fala: ó, fecha a porta aí e não deixa mais ninguém entrar não, tá bom? Tá bom, Jesus? Por quê? Porque em um momento, no caso da mulher que estava esperando 12 anos uma cura, Jesus curou ela no meio da multidão. Mas aonde Jesus queria ressuscitar aquela menina, filha de Jairo, a multidão não precisava estar lá não. Tem muitas vezes que nós vamos ter que enfrentar a multidão para poder alcançar a nossa vitória. Mas tem muitas vezes que nós vamos ter que fechar a porta na cara da multidão e deixar que Deus, que Jesus faça um milagre no secreto dentro da nossa casa, sem muito burburinho, sabe? Sem muita gente para olhar. Então nós temos 2 situações em que o Senhor nos ensina, para a gente ter a sensibilidade e entender que vai ter momentos que nós vamos ter que enfrentar a multidão e vai ter momentos que nós vamos ter que fechar a porta na cara dela. Por quê? Porque nem sempre a multidão vai estar ali para poder cantar a vitória ou glorificar a vitória ou ficar alegre, né? Se alegrar com a sua alegria, né? E naquele momento ficaram ali eles dentro daquela casa e o Senhor Jesus ressuscitou Thalita, né? Tanto que ele fala Thalita cumi, que significa menina, te digo, levanta-te. E ela se levantou. E Jesus é tão tranquilo que eu fico pensando, gente, aquele povo todo chorando que a filha estava morta. E aí ele fala: olha, dá comida para ela que ela está com fome, dá comida, só comida, é isso que ela quer, né? E é engraçado que todas as vezes que eu me senti à beira da morte por conta de algumas enfermidades, eu ouvia claramente o Senhor falando comigo: Thalita cumi, menina, levanta-te, levanta-te que você não está morta não, você está com fome, vai se alimentar. E aí eu olhava para o céu e começava a rir, porque eu sentia tão forte essa palavra dentro do meu coração, me ressuscitando, né, da minha própria morte, da morte que nem estava, da morte que não era morrida, gente, da morte que não era uma morte real, de certa forma, era real, mas para Deus nada é impossível. Então, eu gostaria de deixar essa meditação para vocês hoje, sabe? Para de olhar a multidão. Para. Se tiver que enfrentar a multidão para receber o seu milagre, quem precisa dele é você, não são as pessoas. Tem muita gente que não consegue se colocar no nosso lugar e não consegue entender a real necessidade que nós precisamos, né? A real necessidade daquele milagre naquele momento. Mas nós temos um Deus que Ele conhece a gente por dentro e por fora, e Ele sabe a hora exata de alcançar a gente com o nosso milagre. Ele soube alcançar aquela mulher com aquela virtude que saiu dele. Por quê? Porque existia verdade dentro do coração dela. Ela só queria ser curada e ela sabia que se ela tocasse, ela seria curada. Então que nós venhamos ter certeza de que quando ficarmos sabendo que o Senhor Jesus vai passar por aquela cidade, por aquela igreja, por aquele lugar, por aquele bairro, não importa, não recuse o convite e a oportunidade que Deus está te dando. Se Jesus vai passar,
e você precisa de algo, ser liberto, seja lá do que for, vai atrás. Não perde tempo achando que a multidão vai te ajudar. Pelo contrário, é capaz da multidão te espremer, te esmagar, pisar ainda na tua cabeça. Então toma cuidado, né? E vai ter multidões que você vai ter que fechar a porta mesmo. E vai ser só você, o Senhor e ali os amigos mais íntimos e a família. Vai que vai, tá bom? Essa palavra que eu gostaria de deixar para a meditação dos vossos corações. Lembrando que o canal Diário da Tarde agora está com vídeos novos todas as sextas-feiras. Por quê? Porque eu precisei organizar muitas coisas, precisei botar em prática muitos outros projetos que o Senhor já tinha colocado no meu coração e eu estava avacalhando com o Senhor de novo. Já gravei alguns vídeos aqui, como é difícil lidar com a procrastinação. Ah, mas agora você não vai falhar? Sei lá, gente, é só Deus que sabe. Meu objetivo é não falhar, eu não quero, mas eu vou fazer de tudo para que não fique pesado, sabe? Então, muitas coisas foram mudando e eu precisei colocar um vídeo uma vez por semana, porque aí eu consigo dar um valor melhor a ele, sabe? Eu consigo talvez fazer uma edição, fazer algo com mais capricho, com mais determinação, e é isso, tá? É por conta disso que eu tirei. Ah, mas os sementinhas, vai voltar, que também a te ajudar na correria. E com a Verônica também, nós vamos voltar, mas tudo a seu tempo. Agora elas estão um pouquinho ocupadas, mas assim que elas tiverem um tempinho e me mandarem os vídeos, alguma coisa assim para alimentar, né, a alma das crianças e para alimentar também as pessoas que precisam de uma evolução com a nossa coach evolutiva, pode ter certeza que eu já vou depositando aqui no canal, tá certo, pessoal? É isso, e eu gostaria muito de agradecer vocês pela paciência e por cada inscrito neste canal. Parece que não, mas é muito importante para mim, sério mesmo, para aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Então eu creio que está tudo no controle do Senhor e eu quero louvar a Deus por cada inscrito, por cada um que me incentiva a continuar, a prosseguir. E o meu maior incentivador, meu maior é o meu Deus, de verdade. E o meu segundo maior incentivador é meu esposo. Esse daí me dá muita força também. Ele sempre me apoia e sempre fala, olha, vá em frente, não tenha medo não tenha vergonha. Então, fique perto de pessoas que te incentivam. Não fica muito perto de pessoas que te põem para baixo não, porque isso só te põe para baixo. Acabei de filosofar isso. Gente, um beijo, fiquem com Deus, compartilhe esse vídeo aí para que as pessoas possam tomar cuidado com as multidões. E quem não é inscrito, se inscreve no canal, me ajuda aí, porque se Deus quiser, eu vou conseguir esses 1000 inscritos para poder começar a fazer lives aqui, com aquilo que o Senhor tem determinado no meu coração. Fiquem com Deus, paz.